cheio. Mas quarta, à tarde, à noite ainda é mais cheio. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, aos que se encontram aqui presentes no salão, os nossos irmãos que nos assistem de casa, pelo Facebook e Instagram. Hoje nós daremos continuidade ao Livro dos Espíritos e estudaremos as perguntas 274 a 290, que nos fala sobre as relações de além-túmulo. E quem trará o estudo para nós é a nossa irmã Renata e a nossa irmã Noêmia fará a sustentação na hora dos passos. Antes de começar a leitura do nosso estudo, eu gostaria de fazer alguns avisos. A nossa casa nos oferta o estudo e o trabalho na obra social. Nós temos estudos todos os dias, a casa funciona de segunda a segunda, e quem tiver interesse em consultar os estudos, é só entrar no site www.centroespiritaaltivopanfiro.com, e tem também ali no painel os horários dos estudos. Nós temos também o nosso atendimento fraterno. Quem desejar é só continuar sentadinho no salão, que algum médium responsável irá atendê-los. E nós temos a nossa obra social, que acontece todos os sábados, de 9 às 11. As mães chegam junto com as crianças, tomam café e depois cada um é direcionado para as suas salinhas. As mães e as crianças para as suas salas. E a evangelização ocorre de 0 aos 18 anos. Temos também a nossa livraria, com diversos livros. Fica o convite para depois da palestra vocês irem até lá. Eu já vou iniciar, então, a leitura do Evangelho, que a nossa irmã vai fazer a sustentação. E é o capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Dom de curar. Devolvei a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, disse Jesus aos seus discípulos. E com essas palavras determina que não se deve fazer pagar por aquilo que a nós mesmos nada custou. Ora, o que eles haviam recebido de graça foi a faculdade de curar as doenças e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom lhes havia sido concedido gratuitamente por Deus, para o alívio daqueles que sofrem e para ajudar na propagação da fé. E Jesus lhes recomendava que não o transformassem em um meio de comércio, nem em objeto de especulação, nem um meio de ganhar a vida. Preces pagas. Em seguida, ele disse aos seus discípulos, em presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que se exibem passeando com longas vestes, que adoram ser saudados nas praças públicas e ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão uma condenação
mais rigorosa. Lucas, capítulo 20, versículo 45 a 47. Jesus disse também: não façais com que paguem vossas preces, não façais como os escribas, que sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, isto é, apoderam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, o impulso do coração. Fazer pagar a prece que se dirige a Deus por outra pessoa é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, torna-se uma fórmula cujo tamanho fica proporcional ao preço que ela custe. Ora, das duas uma, ou Deus mede ou não mede suas graças pelo número de palavras. Se forem necessárias muitas palavras, por que dizer poucas, ou quase nenhuma, por aquele que não pode pagar? É uma falta de caridade. Se uma palavra é suficiente, as demais são inúteis. Por que então fazer pagar por elas? É uma desonestidade. Deus não vende os benefícios que concede. Eu vou finalizar aqui porque é bem longo o estudo. Convido a vocês a fecharem os olhos, trazerem Jesus para suas telas mentais e pedimos assim: Senhor Jesus, Mestre amado, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome, para aprendermos mais dos Teus ensinamentos, para que assim possamos praticá-los. Pedimos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu amparo. Pedimos a aproximação dos guias responsáveis por esse trabalho, que possam envolver a nossa irmã, para que ela, sim, possa ministrar as palavras e que essas possam tocar os nossos corações. E envoltos dessa atmosfera de paz, de tranquilidade, de amor, te pedimos, Senhor, a permissão para iniciarmos os nossos estudos. Graças a Deus. Eu vou ler só a primeira, tá? Eu vou ler só a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é a 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre estes uma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Passe então a palavra para nossa irmã. O nosso estudo vai até às 17h50. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer ao convite da casa querida, uma co-irmã nossa, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na tarde de hoje para falar de Jesus, para falar dos ensinamentos que tão difícil às vezes nos fica na lida diária. Quando eu fui convidada para fazer essa conversa que a gente vai ter aqui hoje, muito me chama a atenção, porque normalmente quando eu sou convidada para fazer as palestras, elas sempre estão ligadas a alguma data especial. E muito interessante, não podia deixar de ser a data de hoje, porque hoje fazem exatamente 16 anos do desencarne de uma das minhas avós. E é muito interessante porque é dia do amigo e a gente vai falar de relações de além-túmulo, né? Então nada é por acaso. E como também não existem coincidências, ao pegar as páginas do livro que eu trouxe aqui dos Espíritos, a gente sempre costuma fazer alguma menção, alguma dedicatória e tudo. E nesse meu livro aqui tem quando eu iniciei o estudo numa casa com a irmã, que é a Casa de Legionárias de Maria, lá no Meia, que foi em 2010. Então, são aniversários hoje, né? A gente está fazendo também muito tempo de estudo nisso. E uma coisa que, pelo menos comigo, acontece, e é importante da gente dividir, é que o estudo da doutrina é uma coisa incessante, porque por mais que nós possamos ler, por mais que estudemos, ainda percebemos o quanto a gente precisa repensar as nossas atitudes. E por que eu estou falando disso?
Porque quando a gente vai ler as questões 274 a 290, que fala justamente de relações além-túmulo, o cerne de todo esse entendimento e dessa fala dos espíritos, ela cai exatamente sobre uma das maiores leis que a doutrina nos traz, que é a lei moral. E, para mim, uma das leis mais difíceis. Claro, tirando os aprendizados de Jesus, que só deixou 2, e ainda assim a gente tem muita dificuldade, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo sobre, como a nós mesmos. Então, quando a gente vai pensar um pouco sobre moral, a lei da moral, porque é o que perpassa todas as questões, a gente entende que para que haja o sucesso que nós esperamos nas relações além-túmulo, para que nós tenhamos essa felicidade em que buscamos, ela não vai existir enquanto não começarmos de agora. O estudo ele é muito mais reflexivo do que de uma pura compreensão, porque parte de uma autocompreensão de como está o nosso comportamento. Lá no consultório, eu sou psicóloga, e a gente observa muito essas questões de ordem moral, porque qual é o cerne da questão de um desentendimento ou dificuldade de relacionamento que nós temos? Grande parte deles, e eu vou aqui ser audaciosa de falar que 90% dessas necessidades, desses problemas, passam por questões morais, que vêm dos aprendizados e das relações que temos desde a tenra infância. Como é que fomos criados? Quais são os modelos nos quais ficamos ambientados desde quando éramos pequenos? O que percebíamos lá na tenridade? De forma consciente ou inconsciente, é isso que vem trazendo a gente até hoje. São esses arrastos que trazemos de outras existências e desta própria, com a percepção que temos e com a própria convivência que temos com o outro, é que vamos desenvolvendo e formando a nossa forma de ser e de agir. Vamos fazer um exercício pequeno aqui. Quando acontece qualquer agrura conosco, qualquer dissabor que tenhamos, quer seja no âmbito de trabalho, pessoal, o que a gente sente na maioria das vezes? O olhar que temos na maioria das vezes é um olhar nosso, de que nós estamos bem, que aquela situação ali não está boa, mas que a gente fez de tudo. Isso é uma coisa que naturalmente acontece com o indivíduo. Por quê? Porque a gente precisa, em termos mentais, de uma autoproteção. Então, tendenciosamente, a gente acha que a gente está legal na situação. Tanto que quando acontece com o filho é assim, não é? Quando existem irmãos. Eu só tenho filho único, mas tenho uma irmã e lembro muito bem que eu observava muito a jugular dela durante toda a o desenvolvimento da minha adolescência. E qual era o entrave entre nós duas? Que eu achava que eu estava certa e ela também estava certa. Por que isso acontece? Porque a tendência que nós temos é de um olhar mais a menos para nós próprios. E, de novo, outra vez, novamente, por que eu estou falando disso? Porque a gente está falando de lei moral. A gente está falando da ambiência que nós temos, da nossa formação enquanto indivíduo. O que a gente aprende, o que a gente vivencia, o que a gente repete. Outro exemplo, quando a gente é filho e depois nos tornamos pais. Invariavelmente, temos a tendência de repetir modelos dos nossos pais. Aqueles próprios que a gente disse que não faria quando nos tornássemos pais ou mães. Por que isso acontece? Porque somos reflexos e fazemos reedições dos comportamentos nos quais vivenciamos. E por que isso tudo é importante de estarmos aqui pensando sobre isso? E o que isso tem a ver com as perguntas de relações além-túmulo? Porque quando a gente fizer o nosso processo de desencarne, e a gente, mais para o meio da palestra, eu vou falar um pouquinho sobre as perguntas de uma maneira mais direta, a gente vai perceber que todas as situações vão depender exclusivamente de nós. E, de uma maneira mais estratificada, vão depender exatamente da nossa conduta e a conduta com a qual tivemos aqui.
E aí, o que isso tem a ver de novo? Tem a ver com como a gente encara essas relações, como a gente se percebe enquanto indivíduo e o que a gente quer levar dessa vida. Pensa que a gente o tempo inteiro precisa fazer reprogramação de rota. A gente precisa o tempo inteiro ficar repensando se os comportamentos que nós estamos tendo, eles são pertinentes àquela circunstância ou se a gente está o tempo inteiro fazendo um carinho quente no coração da gente. Não dá para ter sempre razão. E a gente tem muita dificuldade em entender determinadas situações nesse aspecto. Todas as vezes que a gente entra em qualquer problema, principalmente em âmbito de trabalho, de relacionamento, a gente tendenciosamente quer entender todo o cenário que nos cerca. A gente precisa ter mais informações sobre o que acontece para que, teoricamente, a gente consiga resolver melhor os nossos conflitos. Resolução de conflitos, nem sempre a gente precisa fazer de uma maneira na hora que está quente, a gente precisa deixar esfriar. Quantos de nós conseguimos ter essa tranquilidade de não resolver na hora a situação para resolver depois de cabeça mais fria? Quantos de nós têm a tranquilidade de lembrar de Chico e entender que tudo passa? Quantos de nós estamos dispostos a rever comportamentos e fazer como Cristo nos indica, de voltar, refazer as pazes e continuar caminhos? Quantos de nós? E esse é o convite que diariamente acontece. Quando a gente estava lá na FEB, tem um senhor que faz a palestra da hora do almoço e ele fala uma coisa que eu nunca esqueci. Ele diz o seguinte: para facilitar o nosso cotidiano, para que nós tenhamos cada vez mais amparo e que a gente continue de uma maneira mais prolongada, permanecer no caminho reto, é importante que, ao acordar, a gente faça uma conexão com o alto, para que a gente consiga, pelo menos, nos mantermos mais próximos dos nossos guias e mentores espirituais, para que sejamos intuídos para isso. Aí eu penso assim, etapa 1 completa, né? Cumprida, porque aí você acorda e faz a tua prece. Mas isso garante que você consiga ter todo o comportamento adequado ao longo do dia para se manter 100%? Não. Por quê? Porque é o menor sinal. Pensa o seguinte, a gente está sempre em prova. Aqui é um mundo de provas e expiações, mas diariamente nós estamos constantemente em prova. Constantemente. Porque a gente, aqui dentro, é mole a gente falar de Jesus, entender a doutrina, falar que tem que amar o próximo, que nós temos que ser pacientes. Aqui dentro é tranquilo. Até a temperatura está boa. Luz também, é ótimo. Agora, saiu daqui, e aí eu não digo nem chegou em casa não, mas no trajeto começa a aprovação. Não ri não, porque eu acho que está certo. Mas não é, parece que cutuca a gente, parece que você aprendeu, né? Você concordou com tudo lá, né? Então vamos ver se está firme. E ao menor sinal a gente cai. E aí a gente fala assim, caramba, reprovei. E é por isso que a gente está aqui, tá, gente? 2024, nessa confusão mundial, é por isso que a gente está aqui. Porque boa coisa não está lá na nossa listinha, não. Então, a gente precisa fazer um esforço muito maior para melhorar. Para quê? Para pelo menos a gente deixar um tempo maior de voltar, né? Porque voltar, nós vamos. Agora a questão é, quanto tempo isso vai durar? Vai depender do quanto a gente está disposto a mudar. E aí, falar em mudança, o texto é riquíssimo. Falar em mudança é outra coisa muito interessante, né? Porque quando a gente muda, o mundo muda. Só quando a gente muda. Só que a gente é tinhoso, a gente é teimoso, porque a gente espera que o outro é que mude. Porque eu estou certa, afinal de contas, né? Até porque todos nós aqui estamos mesmo, que nós aqui, esse nosso grupo aqui é para além do bem e do mal. Mas o pessoal lá fora tem essa tendência de achar que está certo, de achar que se esforça mais, de achar que o entendimento da gente é que é o correto e que o outro é que está sempre complicado na história. Só que nós somos o outro dos outros. Então, a gente também tem uma parcela muito grande nisso. Só para que a gente não fuja, estamos no tema, porque eu estou falando de lei moral.
As nossas condutas e a dificuldade que temos em nos conduzir corretamente na retidão de princípios e na lei moral do Cristo é a parte mais difícil que nós temos aqui. O que é estar correto na lei moral? O que é atender os desígnios do Mestre? Ah, bom, eu não mato. Já está legal. Mas a questão é o quanto de caridade eu estou tendo com o outro, o quanto de compreensão eu estou fazendo com o outro, o quanto de ceder, de combinar, de alinhar, de conversar, de entender eu estou fazendo. Quando eu comecei, não vou falar quanto tempo, o estudo da doutrina, eu ficava pensando nisso. Eu lembro que nos grupos de estudo eu falava assim para os meus instrutores: que difícil a minha escolha em ser espírita, porque eu me sinto no GPS divino, parece que a qualquer momento tudo que eu faço ele está vendo e eu estou sempre na falha, eu estou sempre igual taxista, com um carro alugado, eu já saio de casa devendo. A minha sensação sempre foi essa. Só que quando a gente começa a entender que eu mudo esse jogo quando eu entendo que eu sou um filho de Deus, comprometido nas coisas do bem, e que a forma que eu tenho, ainda de uma maneira imperfeita, porque todos nós somos perfectíveis, né? Nós estamos no processo da busca da perfeição, mas por hora ainda não. Eu ainda, como espírito imperfeito, como eu consigo fazer para ajudar o Mestre nesse processo evolutivo meu e do outro? É tendo um olhar de caridade, é estando atento nas oportunidades que a espiritualidade nos dá em ajudar. Às vezes é um abraço, é um sorriso, é um ir aonde eu não estou com vontade, mas para fazer uma companhia, é fazer alguma coisa que não está legal, mas que vale a pena naquele momento. Veja bem, eu não estou falando do que a gente vai se violentar e do que é insuportável, mas eu estou falando de equilíbrio, que é uma coisa também muito difícil que nós temos, a questão do equilíbrio. A gente vê muitas pessoas que estão sempre na margem dos excessos, ou do excesso para fazer demais e que pega o mundo nas costas. Eu sei que vocês aqui não fazem isso, mas tem gente lá fora que faz, que se acha responsável por tudo e por todos, está super cansado, não tem mais tempo de nada, mas está lá fazendo, incansável. E eu vou contar um segredo para vocês: não existe mérito no excesso, não existe, nem na escassez e nem no excesso. A lei moral fala também disso. Quando a gente busca retidão de princípios, quando a gente busca amealhar na terra ainda bônus hora, porque a gente pode fazer isso, onde a gente anda mais bacana para quando fizer o desencarne, a gente ter algumas oportunidades, a gente precisa repensar as nossas condutas. O quanto de disponibilidade interna eu estou tendo para dar continuidade à minha vida aqui? Penso o seguinte, às vezes eu fico pensando assim, eu falei, caramba, a vida passa muito rápido. Eu era pequena, queria fazer 18, porque eu achava que com 18 anos eu era alguém, né? Aí, beleza, fiz 18 anos, me dei conta de que aquilo ali não era absolutamente nada, que as minhas férias deixaram de ser férias, viraram desemprego, e a vida começou a partir dali. E eu ainda comecei aí, a gente bota sempre objetivos, né, a longo prazo. Então, quando eu fizer 20 anos, quando eu fizer 30 anos, e aí você chega numa idade e você fala, cara, e agora? Quando tu olha para trás, tu fala assim, perdi esse tempo todo e ainda estou nessa, ainda estou com tanta dificuldade, eu ainda tenho... As pessoas não me entendem, as pessoas não conseguem compreender o que eu digo, como é que eu faço agora nessa altura do campeonato? E aí, a gente começa a relembrar que todas as noites, quando a gente vai dormir, a gente morre, né? Porque o sono é um tipo de morte. Então, a gente morre, só que a gente tem a chance de acordar e refazer tudo de novo, melhor. Porque não é o nosso lema do espírita, que a gente dá outro a possibilidade de fazer, mas a gente de ser melhor a cada dia. E é com essa premissa que a gente precisa acordar e entender que ontem não foi tão bom, mas hoje eu vou tentar fazer isso. Há um tempo atrás, eu vou contar só para vocês, hein? Eu não vou contar tudo, não, mas eu vou contar só uma parte.
Eu era uma pessoa que falava muito palavrão. Muito, assim, mais ou menos, né? Fecha o ouvido. Aí, eu falei assim, não dá, né? Não cabe eu fazer isso. Aí, eu falava assim, hoje eu não vou falar palavrão, não vou. Saía de casa propícia para isso. Aí eu ia dirigir. Gente, o trânsito é um negócio que te convida. O negócio te puxa assim. E quando você vê, já foi. Eu falei, puxa vida, já... Mas eu vou chegar no trabalho e vou conseguir. Mas no trabalho, eu não sei vocês, mas lá no meu, é um teste de raiva. De raiva. Porque assim, a pessoa vê que tu está tranquila, mas eles fazem um negócio para tu ficar virado no giraia. E aí você escapole de novo. Mas, eu falo, caramba, aí você senta e faz igual Santo Agostinho, né? Que pede para que você toda noite repense no seu dia. Tem dias meus que dá vontade de dormir direto, porque o dia não dá não. Mas tem o outro, e a gente vai tentando, e a gente vai conseguindo a cada dia fazer pelo menos alguma coisa. Sempre existe a possibilidade. E eu estou falando disso tudo porque quando a gente tem uma melhora pequena que seja, a gente está trabalhando a nossa moral. Quando a gente consegue, porque o lema de nós espíritas também é esse, que sejamos capazes de diariamente domar as nossas más tendências. Porque, vejam bem, todos nós somos doentes, né? E aí falamos como psicólogo e como espírita. Todos nós somos doentes. Cada um com suas demandas, cada um com suas necessidades. Todos nós estamos no mesmo barco. Se a gente começar a entender deste ponto, fica menos difícil a caminhada. Porque se a gente não se ajudar, sozinho a gente não chega em lugar nenhum. O ser humano, de natureza, ele é gregário, ele não vive só. É o único filhote que não funciona sozinho, percebem? Não é por acaso, porque nada é por acaso. Então, a gente precisa começar a entender que esses rompantes que a gente tem de que vou dar conta sozinho, não dá não, não dá. Então, quando a gente começa a repensar diariamente as nossas atitudes e a gente faz esse esforço de ajudar Jesus um pouco, porque quando eu faço pelo meu irmão, eu estou fazendo por ele, as coisas começam a funcionar melhor para mim. Por isso que tem dias piores e dias melhores, porque precisa que haja a lei do equilíbrio para que a gente comece a funcionar melhor. E quando a gente começa a funcionar melhor aqui na Terra, a gente começa a identificar aonde que o calo aperta. E o que isso quer dizer? Aonde estão os nossos vícios. Porque todo vício é uma má paixão. Porque se não fosse uma paixão, não seria vício. Não faz sentido isso? Porque se o vício, ele é bom. Porque se fosse ruim, ninguém se viciava em nada. Não é fato? É isso. Quando eu era pequena, minha mãe falava assim, não fuma, porque fumar é bom. Eu não entendia, dava um bug na minha cabeça. Mas ela falava, é prazeroso para mim, mas não é bom para a sua saúde. E aí a gente precisa começar a fazer um entendimento maior do que isso. Quando eu paro de bater de frente e começo a querer entender o que acontece, fica menos difícil. Então, vamos lá. Se eu consigo fazer um esforço diário para domar as minhas más tendências e entender que as minhas más paixões, que são meus vícios, são eles pelos quais eu preciso começar a vencer, já dá uma clareada. Porque ruim é eu sair de casa sabendo que eu tenho que vencer não sei o quê. Eu preciso ter um foco, eu preciso ter uma meta, eu preciso identificar qual é o meu problema, qual é a minha dificuldade, e aí eu já começo a largar um pouco o outro, né? Eu tiro o problema do outro. Então, na minha casa, o problema não é o meu marido, o meu filho. O problema está comigo, o pique está comigo. Eu tenho que dar conta de mim. Eu preciso começar a me entender. Porque quando eu começo a ficar mais bem resolvido, dói menos lá fora. Porque não me abala tanto. Por que as coisas do mundo, as críticas do mundo, nos abalam tanto? Porque falam de coisas que estão em mim. Quando eu me trabalho melhor, fica mais fácil, porque as coisas não me atingem tanto. Então, é assim, olha, se eu escuto uma coisa que não me agrada, eu tenho opções. Sempre na vida eu tenho opções. Se eu escuto uma coisa que não me agrada, eu tenho a opção de me indispor com quem fala, ou tenho a opção de me calar
e ir embora, fazer igual o André Luiz, né? Inclusive, eu tenho feito muito isso ultimamente, né? Encher a boca d'água e ficar calada, porque é uma benção, vocês sabem, né? O silêncio é uma virtude, de fato porque tira a gente de cada enrascada, não é? Sabe, igual o pinguim de Madagascar? Você só acena e faz sinal que sim, está tudo certo, e vida que segue. Porque senão não compensa. A gente querer entrar nos conflitos, a gente tem que entender o seguinte: quais são as guerras que valem a pena que eu entre? Jesus não fala que venha o escândalo, mas ai daquele pelo qual o escândalo veio? A gente tem que ter muito cuidado com as nossas atitudes, porque antes dela fazer mal ao outro, ela primeiro faz mal a mim. Então, vou começar a ler, porque o relógio também vai assim. Está acabando, hein, gente? Aguenta aí, só mais um cadinho. Aí fala assim, pergunta 274, que a nossa irmã começou a ler. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para este alguma hierarquia de poderes, entre eles de subordinação e autoridade? Muito grande. Ao longo das questões, ele vai dizer que aqui, o mundo que vivemos, é uma opaca, uma parca ideia e uma réplica do mundo lá de cima. Então, claro que há. Para que haja ordem, precisa ter uma organização, uma hierarquia. Se aqui a gente precisa que isso aconteça, não é diferente no plano espiritual. Para que aquilo tudo funcione de uma maneira coerente, que isso coexista conosco, precisa de fato que exista uma ordem, uma hierarquia, uma autoridade. Vocês veem até pela forma como o espírito responde à pergunta. Às vezes eu acho ele meio duro, mas é assim que funciona, porque se não for, a gente não entende, e ainda assim a gente não entende. Então existe a hierarquia porque ela precisa que seja ocasionada. Ainda mais, porque outra coisa muito interessante que aqui vai falando e a gente vai percebendo, né? Todo mundo, quando vai morrer, quando quer morrer, quando pensa em morrer, fala assim: eu queria tanto ir para o nosso lar, porque o nosso lar ficou em evidência, está na moda, né? Porque tem muitas colônias, mas ninguém lembra de São Sebastião, enfim, ninguém lembra, só lembra de nosso lar porque ficou na moda, porque por causa do livro. Depois que teve o filme, aí que já era, todo mundo tem fila, já tem fila de espera para o nosso lar. E é interessante porque ninguém quer morrer para ir para aqueles postos socorristas, ninguém quer. E o pessoal só fica, a gente não, que a gente sabe como é que é o processo, mas o pessoal aí fora, que não conhece, fala assim: não, eu quero ir para o nosso lar, porque aí vê aquela grama, aquelas músicas ao fundo, aquele barulhozinho de cachoeira. Só, meu povo, que eu vou contar uma coisa para vocês, não é para ficar desesperado, mas assim, o nosso lar fica na região umbralina, não é mesmo? Muito bem. Mas para a gente ir para o nosso lar, ainda que seja aqui pertinho, a gente vai ter que ralar muito, não é? Pois então, a gente ainda vai ter que ser muito mais bacana do que a gente já é para tentar entrar lá. Vocês lembram da passagem do nosso lar, daquela senhora, uma senhorinha já toda bacaninha, querendo bater lá no portão e pedindo para entrar, sofredora. André Luiz ficou consternado com aquela situação e queria abrir o portão, só que aí o mentor falou assim: não, André, aguenta a mão aí, olha melhor para ela. Aí quando o André pegou e se tocou da história e foi olhar melhor para ela, viu inúmeros pontos pretos ao redor daquela senhorinha maneira, simpática. E aí o mentor diz o seguinte: André, você está vendo esses pontos pretos? Esses pontos pretos são as crianças que ela matou quando fez os abortos clandestinos. O que a gente está falando para isso, então? Todo mundo quer entrar, mas só entra com a senha. E aí tem lá o nosso caderninho com o nome da gente. Se o nome tiver, é bacana. Se não tiver, então vamos começar a trabalhar de agora para o nome estar lá, né? Então, vou voltar aqui. E aí vem assim, um desdobramento da 274. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade do que lhes são superiores? Aí, muito docemente, o espírito diz: eu disse, irresistível. Por quê? Porque ele diz o seguinte: olha, os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que haja alcançado. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível.
Aqui na Terra, por isso que eles falam que é uma parca similaridade. A gente tem os chefes no trabalho, não tem? E os chefes do nosso trabalho têm o quê? Autoridade sobre a gente, quando a gente está num cargo mais baixo, não é verdade? Muito bem. Aqui na Terra, todos os chefes têm autoridade moral para estar no cargo que existem? Não precisa responder, eu já estou captando aqui. Não, não tem, mas é porque é uma provação para a gente, não é verdade? Então, o que eu quero dizer com você é o seguinte: a autoridade, ela é diferente da autoridade moral. A pessoa pode ter o poder para mandar, mas tem gente que tem o poder sem a necessidade do cargo. Sabe aquelas pessoas que a gente admira e ela calada, ela só faz assim e tu já está lá, tu já está indo, tu não sabe nem para onde. Mas tem gente que já tem aquela postura, aquela energia, aquela ambiência interna, que ela não precisa fazer força para comandar, para ajudar a organizar. Ela já é. Isso é autoridade moral. Mas o que a gente mais vê são as pessoas que têm autoridade pelo poder. Então, vai na base do medo, da coerção, para poder fazer isso. Então, existe uma diferença muito grande. E lá, quando os espíritos dizem, é essa autoridade moral. Então, quando os espíritos chegam para fazer uma preleção lá no plano espiritual, quando eles chegam para fazer uma caravana, para fazer qualquer tipo de orientação, mesmo aqueles espíritos que estão ali andando desavisados, quando vem aquela ambiência diferente, todo mundo já sabe e todo mundo fica ali na linha, porque não precisa ter crachá, basta a pessoa ser, porque a conduta dela é que determina o grau de evolução que ela está. A gente percebe isso aqui na Terra também, pelo lado positivo. Aquelas pessoas boas, que a gente tem vontade de estar junto, que você não sabe explicar, mas é uma coisa tão gostosa de estar ali, de escutar a pessoa. É essa autoridade moral que já vai emanando e a gente começa a perceber um pouco mais esse tipo de energia, porque a gente é totalmente feito dela. Então, como é que uns se aproximam e outros se repelem? Lembra quando a gente estudava? E quando chegava primeiro dia de aula, que a gente não conhecia ninguém, era horrível, né? E a gente aí ficava aquela coisa que ninguém conhece ninguém. No segundo dia já estavam os bolos. Não é não? Todo mundo já se junta, como tu não sabe. Se você fala assim, mas como é que você fez amizade com ele? Não sei, comecei a conversar. E vai assim, ó. Aí é o quê? Do nada? Claro que não. É essa afinidade da energia que faz com que a gente se aproxime ou se afaste. Porque não é assim também, a gente está falando da coisa boa e tem da coisa ruim. Às vezes eu conheço a pessoa e aí a gente fala que o santo não bateu, né? Coitado do santo, tem nada a ver com a história, mas é que a energia ali não foi boa. E aí você não quer nem saber. Mas às vezes, quando a gente até se oportuniza, a gente começa a ver a pessoa com outros olhos. Basta, de novo, essa disponibilidade interna. Mas vamos começar aqui, vamos voltar aqui para 275. O poder e a consideração de que um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Fui mega power house preta aqui na Terra. Vou lá para o plano espiritual, vou ser house preta? Não, senhor. Ele diz o seguinte: não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Leia os Salmos. Nessa passagem, eu lembro de uma passagem onde Chico falou e viu que duas passagens. Ele estava almoçando com uma outra pessoa num restaurante no centro do Rio e tinha um monumento de uma pessoa importante. E tinha um mendigo embaixo. E o mendigo blasfemava e andava para um lado e para o outro, mas não saía dali. E aí esse amigo do Chico falou: Chico, que situação deprimente, né? A pessoa ficar nesse grau de loucura, um morador de rua. Aí o Chico ri e fala: pois é a vida como ela é e como ela precisa ser. Porque esse mendigo que você está vendo foi essa pessoa que está no monumento e ele não se conforma pela perda do poder. Esse foi um ponto. E o outro é que também, eu não lembro, deve ter sido de Chico, eu também não lembro, que tinha um mendigo na porta de um grande senhor, de uma pessoa de muitas posses. E todas as vezes que a pessoa saía,
o mendigo pedia uma ajuda e tudo, e a pessoa nunca dava, nunca dava. E isso era rotineiro. Pois bem, os dois, em dado momento, desencarnaram, e no plano espiritual, esse que era muito abastado, vê o pedinte perto de Jesus, e ele fala, como é que pode isso? Pois é, mas é o grau, o que diferencia e define os nossos lugares no plano espiritual, é a nossa conduta moral na Terra. Então, a gente está muito equivocado quando a gente pensa em posses materiais, porque de nada a gente leva, o que a gente consegue amealhar com muita dificuldade justamente a questão moral. É isso que por isso que eu falo tanto dessa questão que é uma das mais difíceis da gente exercitar. Ele continua assim. Sim. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabe que os espíritos são de diferentes ordens conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus, aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se exalçar será humilhado? Então, a questão da humilhação também é um item muito importante da gente pensar. Quando ele fala que os humilhados serão exaltados, é quando a gente é brando e pacífico de coração. É quando a gente não liga para aquela picuinha. É quando a pessoa faz um mal e ele não está num bom dia, num bom momento. Às vezes, quando eu estou com a narina aqui aberta, de desespero, aí eu lembro de Divaldo, porque ele fala assim, né? Ele fala, não, vamos entender, vamos pensar o que a pessoa pode estar passando para fazer aquilo. Aí a minha narina vai diminuindo. Mas é porque a gente tem muita dificuldade de olhar para o outro com as dificuldades que o outro pode ter. Porque a gente sempre tem uma tendência muito equivocada de pensar primeiro nas nossas necessidades. Então, eu falo muito da questão do trabalho porque é onde a gente acaba passando a maior parte do tempo, né? Ou no trabalho dentro de casa. Então, a gente é convidado o tempo inteiro para essas provas. É uma pessoa que chega de mau humor, que te trata mal, pode ser no trabalho, pode ser dentro de casa. E dentro de casa ainda parece que cutuca o teu pior, né? Porque dentro de casa, porque na rua, a gente ainda tem aquela coisa de que está na rua. Está no trabalho, né? Pelo menos está arrumadinho, né? Está naquela coisa, você não pode vacilar, que alguém está te vendo, Big Brother, aquela coisa. Em casa, tu já está à vontade, tu já está chutando pau da barraca, tu não quer saber de nada mais, tu está ali, na pureza da tua essência. Aí que é o pior. Né? O pessoal fica rindo de desespero, eu sei, gente, é desespero. Aí você fica querendo ali se segurar, tu pede Jesus o tempo inteiro. Mas é porque faz parte, meus irmãos. A família é a nossa primeiro ciclo de provação. Então tenha cuidado com a família que a gente escolhe, né? Não? Vamos ter cuidado. Então vamos continuar aqui. Deixa eu acelerar aqui, gente. É muita pergunta para pouco tempo. Vamos lá. 276. Aquele que foi grande na terra e que, como espírito, vem se achar entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Então, vamos lá. O House Preto aqui na terra desencarnou, virou caidinho lá em cima. Ele se sente mal com isso? Às vezes, sim. Por quê? Só quando a pessoa se acha que é orgulhoso, é vaidoso. Aí, quando chega lá e vê que não é nada disso, que a situação dele está pior do que ele pensava, ele se sente mal, porque a vaidade, ela não termina com os despojos, ela não fica aqui, ela segue a gente. Por isso que a gente precisa pensar em qual ambiência que a gente está vivendo, quais são os valores que a gente está escolhendo diariamente para nós, porque o que a gente bota na sacola é isso, né? 277. O soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? O título de nada vale. A superioridade real é que tem valor. Então, é aquilo que a gente falou. Como chama aquele negócio? Patente, muito bem. De nada vale. Pode ter um monte de coisa, ele pode ser um descarregado de botões lá, mas lá em cima não vale de nada, porque o que vale é o que vai dentro do nosso coração. E como lá eles veem claramente o que a gente pensa, é igual quando faz prece, né? Eu não sei vocês, mas sabe quando você está imbuído de fazer uma prece bacana, bonita, e querendo aquilo tudo,
E aí você fala assim, não, porque amanhã eu tentei, Jesus, eu tentei, mas aí eu fico imaginando que Jesus fica assim, tentou nada. Porque sabe, né, a gente às vezes quer tentar, mas não dá não. Ele olha e fala assim, tentou não, querida, não vai nessa não. Ou então quando você está falando com um colega, né, fala assim, você viu o que o fulano fez? Porque eu me dediquei. A pessoa fala, dedicou nada, né? Dedicou nada, fez nada. É assim que acontece lá em cima, tá? Vamos seguir aqui. 278. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Sim e não. Eles se veem, mas distinguem-se uns dos outros. Evitam-se ou aproximam-se conforme a simpatia ou a antipatia. Então, lá em cima, o que vai diferenciar é que os espíritos do plano maior, das hierarquias superiores, eles podem vir nas menores e podem transitar entre uns outros, mas fica claro por conta da energia que se tem. Então, é natural, igual sala de aula, que a gente se aproxime com quem está mais próximo a gente do que quem está muito elevado. Um exemplo disso é o nosso mentor. A gente fala assim, não, meu mentor espiritual, ele não é house preta, é house azul, porque ele está mais perto da gente. Ele está num grau de elevação pouco mais superior. Não é megapop, ninguém sabe aquela história de que é Bezerra, não, vai devagar, né? O Bezerra até visita, mas não é ele que acompanha não, tá? Contar para vocês. 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Os bons vão a toda parte. E assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. Então, sempre vai acontecer isso. Por quê? Porque a gente precisa ainda, no plano espiritual, dar continuidade ao trabalho que foi começado aqui na Terra. Então, o resgate das boas almas, o desejo de fazer com que haja uma melhora, ela começa aqui. Porque não é à toa que nós nascemos em família, onde, teoricamente, pais e mães são atores responsáveis, em grande parte, pelo desenvolvimento do bem desses espíritos que vieram sob sua proteção. São, na maior parte, responsáveis. Eles não são totalmente, porque tudo tem um limite, porque tem o livre-arbítrio em cima disso. Então, tem pais e mães que fazem o melhor, mas ainda assim o indivíduo, aquele espírito, escolhe outros caminhos. Então, por isso que eu falo na maior parte. Então, a gente precisa entender que começa aqui, no nosso núcleo familiar, e continua no grupo de amizades e na formação de novos vínculos familiares, e isso vai dando continuidade no pós-túmulo. Então, continua a gente... Porque o nosso mentor faz o quê? Ele não faz isso o tempo inteiro? Vai não, vai por aí não, faz isso não, ó, cuidado aqui. E a gente fica assim, ó, não vai não, vai... E a gente sai, e vai não, e ele fica ali incansavelmente. Só que ele fica ali o tempo inteiro, 100%? Não, ele cansa também. Então, o que ele faz? Ele fala, quer fazer besteira? Então, vai lá, eu vou ficar aqui. Quando você melhorar, eu vou me aproximar mais um cadinho de você. E é assim que acontece. Porque a gente precisa também começar a aprender pelos próprios erros. Não dizem que a gente, com a casa espírita, é assim, normalmente na vida é essa, né? A gente busca a casa espírita na dor, não é na melhor fase. A gente reza pra caramba no perrengue. É sempre assim, mas não deve ser. Então, a gente vem aqui todo sábado, toda terça, de segunda aqui, dorme aqui, para isso. Para a gente começar a entender e nos oportunizar ao novo momento. Vamos continuar aqui, que esse relógio de vocês está complicado, hein? 280. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão, é o que a gente já acabou de falar. Pergunta 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Gente, é igual aqui. O viciado não fala assim, experimenta aqui, ó. É só umzinho, ó, vou te dar, não precisa pagar não. Ó, experimenta aqui, toma uma dose, é só uma, deixa de ser careta. Não é assim. Lá é a mesma coisa. Quando chega, eles começam a fazer todo o movimento para induzir. É a mesma coisa. Então, a gente tem que estar ligado aqui e ligado lá. Como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem.
A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. No filme do Nosso Lar, vocês veem, né? Que aparece quando eles falam, quando ele olha, e aí é um processo telepático. Então, só o fato de você pensar, porque pensamento é matéria. Pensamento é matéria. Então, o fato de eu ter a vontade de falar com ela, o intuito e o desejo, aquela energia vai lá e esse perispírito dela, esse espírito, capta isso. E assim se dá. Não é diferente aqui com algumas pessoas. Não tem aquelas pessoas que falam assim, nossa, você me ligou, eu estava pensando em você. Foi por acaso? Foi não. Sabe quando o casal ou algumas pessoas são tão próximos que às vezes olha e a pessoa já sabe o que diz? Isso não é treino, é energia. Entende? É por aí que acontece. Vamos seguir aqui. 282. 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Não, gente. Aqui a gente até faz, mas lá não dá não. Então a gente tem que treinar aqui para ficar maneiro aqui, para quando for lá não ter dificuldade. Entendeu como é que funciona? É assim. 284. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Comprovam as suas individualidades pelos perispírito. Perispírito é o que a gente marca todo ele com as nossas atitudes, com as nossas falhas, com os nossos acertos. Fica tudo impresso. Por isso que não dá para desencarnar e fingir que está tudo bem. Não dá, não. Está tudo lá. Imprimiu, já era. Então, tem que ficar bonitinho aqui para ter menos impressões lá em cima, tá? Como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Vemos a nossa vida pretérita e lemos nelas como um livro, vendo com os nossos amigos e os nossos inimigos. É uma coisa automática. Quando você vê a pessoa, aquela impressão, aquela energia, é como se destravasse e você conseguisse ver toda a existência. É porque os próprios espíritos dizem, né? A gente aqui não consegue compreender, eles não conseguiriam explicar para a gente muitas coisas, porque a gente ainda não tem um grau de compreensão ampliada para entender determinados assuntos ou situações. Essa questão é uma dessas, então é muito maior do que a gente imagina, a coisa é muito mais ampla, a tela mental ela se amplia sobremaneira e a gente consegue então entender as nossas relações. Porque pensa, é por isso que a gente quando chega lá, consegue, por exemplo, identificar as outras famílias que tivemos em outros momentos de vida. Porque a gente está preso aqui nos que foram pais, avós, tios, porque é essa existência, a nossa mente ela só alcança encarnado esse núcleo, esse processo, essa dimensão. Quando a gente desencarna, amplia, então a gente consegue ver muito mais amplo, por isso que a gente fala em família universal, tá? Estou correndo, né? Mas eu vou conseguir até lá, vou acabar com isso aqui. 286. Deixando os seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente, ainda que não é o termo próprio. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alige o véu material. Tudo vai depender, né? O que está dizendo que ele não pode garantir que seja imediato, mas dependendo do grau nosso, de cada um, a gente pode sim e pode não. Porque aí a gente vai estar preparado. Tem muitas pessoas que já no leito de morte, já quando estão mais desencarnados do que encarnados, já falam assim, estou vendo meu pai, estou vendo meu avô. Não é delírio, é porque a pessoa já está num grau já que consegue ver. E esses espíritos vêm, esses nossos amores vêm para ajudar o processo do desenlace. Então, é normal que isso aconteça. Que mais? Como é acolhida a alma em seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo, como bem-amado. A do mal, como um ser desprezível, cada qual a seu turno. Como é acolhida... Não, já foi. Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau?
Os maus ficam satisfeitos quando vêm seus semelhantes. Então, para eles é ótimo, é mais um para o grupo. 289. Vou conseguir. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a terra? Sim. Os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos os lhe virem ao encontro dos que amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece no isolamento ou só tem a rodeá-lo porque eles são semelhantes. É uma punição. Então, estarmos próximos dos nossos amores é uma bênção ou uma punição. Então, vai depender muito. Gente, pensa, só depende da gente. É a parte mais difícil, mas é isso aí. 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? De novo, igual o filme. Depende. Por quê? Depende do grau de evolução. Quando a gente está no mesmo patamar de evolução, beleza, a gente vai ficar junto. Quando não, se a pessoa está num patamar mais elevado, ela pode vir te ver. E aí a gente vai fazer o quê? Trabalhar incessantemente para que a gente chegue nesse patamar maior. Quando eu também estava no estudo, e uma coisa me chamou a atenção. Eu comecei a fazer o estudo da doutrina, eu sou espírita desde 18 anos, mas eu comecei a estudar mesmo, tem 18 anos, estudo mesmo, pouco tempo. E aí eu lembro que eu fui buscar a doutrina, do estudo da doutrina, por conta do falecimento dessa minha avó. E uma das perguntas no grupo que eu fiz foi assim, né? Porque eu estava doida para alguém me dizer dela, aquela coisa, né? Que a gente busca centro espírita para poder fazer comunicação, né? A gente acha que é daqui para lá, mas não é, é de lá para cá. E aí eu ficava assim, mas aí eu faço a prece para minha avó. E se minha avó tiver Aí eu falei assim, então, mas a gente faz as preces para os desencarnados, a prece chega lá? Aí a instrutora falou assim, chega, é como um carinho quente, eles se sentem amados e esse amor é recíproco. Aí me deixou feliz. Aí ela falou assim, mas você também pode fazer a prece e ela já ter reencarnado. Aí pronto, aí acabou a minha felicidade. Eu falei, pronto, e aí faz o quê? Aí, porque pensa, pode acontecer, né? O tempo passa, a gente não sabe quanto tempo de estada no plano espiritual ela vai ter, e eu aqui também não sei. Pode haver um desencontro, estou toda felizinha, achando que vou desencarnar e vou encontrar, aí quando eu chego lá, ela desce. Aí eu falei, o que eu faço com a prece? Ela falou, não, continua orando, porque é espírito, né? Então, ele sabe onde chega, né? Ele vai catar aonde ela vai estar e vai. Mas aí me deu aquela, falei, pô, mas aí dá para ficar feliz de novo. Tem desdobramento, né, meu povo? Aí a gente dorme, e aí, se porventura minha avó já estiver encarnada, ela vai dormir aqui e eu lá vou poder recepcioná-la, porque o espírito ele toma aquela forma, né, para eu ficar felizinha daquela avó gostosa que eu tenho para poder abraçar. Então, no final das contas, é tudo muito maravilhoso. A gente é que precisa ainda aprender a conviver melhor com a doutrina, com essa doutrina maravilhosa que Deus nos permitiu ter, porque, de fato, ela é consoladora, porque ela vem e mostra para a gente tudo o que vai acontecer. E melhor, tudo que a gente precisa fazer para dar certo no final. Então, que façamos, meus queridos, estou cansado que eu corri agora, que façamos com que a nossa viagem seja boa enquanto ela acontece, para que assim a gente tenha certeza que quando chegar no final dela, vai ser melhor ainda. Muito obrigada a todos vocês pela presença, por essa oportunidade de estar aqui dentro dessa casa querida e pela oportunidade de estarmos trocando essas boas energias. Muito obrigada, queridos. Agradecemos a nossa irmã Renata pelo estudo rico e agora pedimos aos médios que se posicionem para que possamos dar início ao momento dos passes. Deus nosso Pai, Jesus nosso mestre amigo querido, pedimos, Senhor, que as suas vibrações recaiam sobre todos nós, trazendo o alívio, o conforto,
ajuda, as quais precisamos. E assim, pedimos, Senhor, a permissão para iniciarmos o momento do passe. Graças a Deus. Vamos fazer uma reflexão sobre esse capítulo, aonde Jesus disse: dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Jesus disse aos seus discípulos: vocês têm o dom de curar, têm o dom de expulsar os demônios, como era dito naquele tempo, expulsar os maus espíritos, mas isso não deve ser cobrado, não deve ser moeda de troca, porque a mediunidade que eles tinham, esse dom de curar, era um dom concedido por Deus. Também nesse capítulo fala do item onde Jesus condena os escribas, que eram os donos da lei, eram os estudiosos, que sabiam muito, falavam bonito e que se sentavam na frente das sinagogas e que convenciam as viúvas, né, aquelas que choravam ali pelos seus entes queridos, para que pudessem pagar pelas preces que eles diziam fazer. Então, meus amigos, esse ato, né, de cobrar era um ato errado e condenado por Jesus, porque ele colocava a prova da bondade de Deus sobre as preces que nós mesmos, né, que elas, as viúvas, as pessoas que aqui ficaram, poderiam fazer, não só pelos entes que desencarnaram, mas também pelas suas aflições. Nesse item, Jesus também condena sobre o comércio realizado naquela época. E tem uma passagem onde ele coloca para os apóstolos, né, que tudo deveria ser retirado, que estava errado aquilo, para que os apóstolos pudessem aprender e levar isso adiante. E as vendas e o comércio de tudo que estava dentro do templo, aonde era falado a palavra de Deus. Orar a Deus é um ato que nós podemos fazer por nós mesmos e pelo outro, que é o que a gente tem de melhor, a forma de alcançar a graça divina, sem que ninguém possa fazer por nós mesmos. Levando agora, trazendo esses ensinamentos desse tempo para o nosso tempo atual, o que Jesus quis dizer? Que a mediunidade, ela não deve ser cobrada. O médium que tem o dom de curar, o médium que tem o dom de afastar os maus espíritos, recebeu essa mediunidade de graça. E de graça deve ser concedida. Também vamos seguir o nosso propósito, ainda falando da mediunidade, ajudando para que possamos ser ajudados, seguindo também o exemplo de Jesus, que nunca cobrou por nada que fez. Jesus deu a todos nós todos os ensinamentos sem dar e sem pedir uma moeda de troca. E o maior presente que nós temos e que nós recebemos gratuitamente foi o sopro da vida. Nós não pagamos por ela e por isso que nós devemos doar de graça o que recebemos, que é essa capacidade inata de fazer o bem. Que Jesus esteja com todos nós. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus Cristo, agradecemos aos guias responsáveis por esse trabalho, por essa casa de amor, que tanto faz por nós, que nos sustenta, que nos dá
a oportunidade de estudo, de trabalho. Em nome de seu altivo, doutor Erma, doutor Bezerra, Lourdinha, agradecemos a todos. Pedimos, Senhor, que nos ajude a conservar essa paz, essa tranquilidade que aqui recebemos e que ao voltarmos aos nossos lares, essa paz permaneça. Agradecemos mais uma vez, Senhor. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.